Olá, comunidade Duplo Expresso! Antes de entrar no nosso tema de hoje, gostaria de agradecer a toda a equipe pela oportunidade de estar falando aqui para vocês. Em especial, aos brilhantes jornalistas Wellington e Rômulus e à competente produtora Camila. Sem dúvida, o melhor blog de política e atualidades. Hoje, veremos por que o Brasil não é o país da impunidade, como a mídia faz questão de nos enganar. Primeiro, vamos aos dados. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos e da China. 4 em cada 10 dos 726 mil presos no Brasil não foram condenados pelo judiciário. Então, quase a metade das pessoas que foram encarceradas no nosso sistema prisional são presos provisórios, ou seja, pessoas que ainda aguardam julgamento. 70% das pessoas condenadas são por crimes não violentos, como tráfico de drogas, roubo e furto. Os crimes relacionados ao tráfico de drogas são os que mais levam pessoas às prisões, que corresponde a 28% da população carcerária. E, em sua maioria, são réus primários, ou seja, sem antecedentes criminais e com pouca quantidade de droga. Somado ao crime de roubo e furto, chegam a 37%. 62% da população carcerária feminina está relacionada também ao tráfico de drogas. Os homicídios correspondem ao menor percentual da população carcerária, 11% apenas. O perfil majoritário dessas pessoas são homens, jovens, negros, pobres e com baixa escolaridade. Como podemos perceber pelos dados, o sistema penal não é igualitário, ele é por natureza seletivo. Mas como opera essa seletividade penal em uma sociedade dividida em classes e brutalmente desigual como a nossa? Ela opera de modo a garantir essa desigualdade. Aqueles alcançados pelo sistema penal, além de não se constituírem pela maioria dos que efetivamente cometem delitos, são selecionados, verdadeiramente escolhidos, não pelas suas condutas, mas por serem mais vulneráveis ao sistema penal, que se orienta a partir de um estereótipo criminal associado às camadas marginalizadas e excluídas. E isto é demonstrável empiricamente na uniformização da população carcerária, que corresponde sempre ao mesmo padrão de classe, etário, étnico e de gênero. A televisão hoje é a grande protagonista da questão penal. Qual é o objetivo desse discurso mentiroso de que somos o país da impunidade? Primeiramente, a utilização de argumentos emocionalistas com a divulgação de imagens particulares de casos bárbaros que correspondem a exceções para a criação de um consenso coletivo de que as prisões seriam povoadas por autores de fatos graves, gerando o tipo bandido, identificado através de estereótipos que recolhem as suas características da população excluída e marginalizada, que é bestializada e estigmatizada nos noticiários para produzir um pânico generalizado e um clima de guerra, onde o inimigo é o pobre e o negro. Isso gera um apoio social ao discurso de lei e ordem, que reivindica mais repressão por meio de medidas como aumento e endurecimento das leis penais, aumento das prisões cautelares, transformação de crimes em hediondos. Basta nós vermos o grau de aceitabilidade de discursos que pedem a legalização da pena de morte e a redução da maioridade penal na nossa sociedade. E a consequência disso é a legitimação de um estado de exceção na periferia, onde os moradores das favelas são fichados, submetidos a toque de recolher, mandado de busca e apreensão coletivos, invasão do lar das pessoas sem ordem judicial, com o pé na porta, enfim, expostos a todo tipo de medida discriminatória, arbitrária e genocida, que vitima também policiais inseridos nessa política de Estado, que é uma política de Estado de extermínio, de guerra, porque a letalidade policial ela não é um erro de procedimento, ela é uma política de Estado. É impossível dissociar o discurso mentiroso da impunidade do capitalismo neoliberal. O menos Estado social,
ou seja, a decomposição de todas as políticas públicas de inclusão, implica necessariamente em um mais Estado policial e penitenciário para o controle daqueles sem capacidade de consumo ou produção, ou seja, aqueles que não podem ser explorados pelo capital, o que numa sociedade capitalista implica ser descartável, inútil e varrido para os presídios. As penitenciárias são as políticas habitacionais do capitalismo em sua fase mais avançada. A mídia serve aos interesses do capitalismo neoliberal, que precisa de um maior Estado penal como contrapartida para o Estado mínimo em direitos para o povo. E o mínimo reservado para o povo são exatamente as forças de repressão. Agora, impunidade gera criminalidade? Não. Não há nenhuma correlação entre o encarceramento de um lado e a redução da criminalidade do outro, de que a pena criminal força um suposto efeito de intimidação, de desmotivar aqueles que ainda não delinquiram, de inibir o crime. Não. Além disso, as prisões são criminogênicas. Elas danificam os cidadãos que são enviados para lá. A prisão descultura o sujeito. Ele desaprende as normas de convívio social. E a cultura, ele aprende as regras de sobrevivência na prisão, que é só uma, a violência. As nossas prisões são câmaras de tortura medievais. Portanto, a causa geradora da criminalidade não é a impunidade. E quanto mais se aumenta as penas, maior é o índice de reincidência. No Brasil, a reincidência criminal é de 80%. Portanto, precisamos de menos polícia, menos delegados, menos promotores e menos juízes, porque não se resolve problemas sociais com pena criminal, criminalizando os mais variados problemas sociais, como transformar o problema da desigualdade social em caso de polícia. Agora, com conhecimento de toda essa falência, de todo o fracasso e de toda a miséria do nosso inconstitucional sistema carcerário, mais de 1000 promotores, procuradores e juízes assinam um abaixo-assinado, bradando ilegalmente por execuções de pena em segunda instância. Que sociedade doente é essa que sente prazer na destruição do outro? Que sente prazer no linchamento do outro? Isso é justiça ou barbárie? Temos que nos perguntar: que sociedade é essa que estamos construindo? Temos que acordar antes que seja tarde demais. O fascismo bate à nossa porta. Termino aqui, dando voz aos que foram silenciados e esquecidos dos nossos campos de concentração, nas nossas prisões. Pela primeira vez, então, nos damos conta de que a nossa língua não tem palavras para expressar esta ofensa, a aniquilação de um homem. Num instante, por intuição quase profética, a realidade nos foi revelada. Chegamos ao fundo. Mais para baixo não é possível. Condição humana mais miserável não existe. Não dá para imaginar. Nada mais é nosso. Tiraram-nos as roupas, os sapatos, até os cabelos. Se falarmos, não nos escutarão. E se nos escutarem, não nos compreenderão. Roubaram também o nosso nome. E se quisermos mantê-lo, deveremos encontrar dentro de nós a força para tanto, para que, além do nome, sobre alguma coisa de nós, do que éramos. Muito obrigada. E até o próximo Direito ao Ponto, aqui no Duplo Expresso.